imagina quantas crianças são órfãs do feminicídio no Brasil? Levando em conta os dados do feminicídio pelo Fórum Brasileiro de Segurança Pública e na taxa brasileira de fecundidade estimada pelo IBGE, a quantidade de crianças e adolescentes que perderam suas mães pode chegar a mais de 2.500. Luciana Evangelista, gerente da Proteção Social da SASC, analisa o que acontece e como o Estado pode proteger essas crianças. Luciana, tudo bem? Seja bem-vinda ao Sob Outro Olhar. Obrigada, a gente agradece a oportunidade de estar aqui com vocês. Pois é, o Estado, ele acolhe crianças em situação de vulnerabilidade socioeconômica, né? Como é que é feito esse acolhimento? Como é que é o gerenciamento dos abrigos? Como é que eles funcionam? Certo. Bem, a princípio, uma coisa que é importante ser dita é que o acolhimento, ele é para crianças e adolescentes, se for, né, esse fim, porque nós temos algumas casas de acolhimento, não é só de criança e adolescente. Isso. Mas se for para criança e adolescente, por exemplo, ela precisa ter tido laços familiares rompidos, e isso geralmente se deve em decorrência da violência doméstica, né, ou em decorrência de uma orfandade onde não se tem mais família extensa. Exemplo, os avós, os tios, quem acolha, quem fique com essa criança ou adolescente, né? Então, acontece da gente também receber órfãos. E nós temos a casa de acolhimento também para mulheres vítimas de violência, nós temos casas de acolhimento para pessoas idosas, nós temos casas de acolhimento a gama é grande de público, né? Ainda temos para população em situação de rua e imigrantes, né? Que é o caso dos venezuelanos. E a gente vai falar, porque o tema são os órfãos do feminicídio, mas a gente sabe que poucos vão para os abrigos por causa de que a família materna assume. Né? A gente vai falar sobre essa faixa etária em que estar no abrigo também não deixa de estar numa situação de vulnerabilidade. Como é que é feito esse cuidado nos abrigos? Certo. Assim, as casas de acolhimento, elas funcionam no regime, como a gente chama, 24 horas. Então, são como... Não estou igualando a saúde, né? Mas funciona que nem o ritmo de hospital. Todos os dias, o dia todo, né? Então, nós temos cuidadores sociais, educadores sociais, toda uma equipe técnica com assistentes sociais, psicólogos, nutricionistas, enfermeiros, técnicos de enfermagem, nutricionistas. Você pode perguntar, todas as casas têm isso? Não, tem casas... As casas maiores, nós temos isso, todos esses profissionais. As casas menores, como são as de adolescentes, as de adolescentes têm uma demanda menor, menos pessoas institucionalizadas, né? E aí a gente pode fazer uso dos serviços na rede, né? Na rede das políticas públicas, né? O posto de saúde mais próximo, a escola ali próxima e tudo mais. Então, assim... Mas nós temos os educadores, os cuidadores, as assistentes sociais, psicólogos, a coordenação, os supervisores dos plantões, porque é regime de plantão, né, que funciona uma casa dessa. E é por isso que o nome é alta complexidade. Isso, né? Quais são os fatores que mais levam as crianças para os abrigos? Você já falou alguns, né? Mas assim, que tem acontecido mais? Nós temos todos os tipos de violações de direitos, certo? Desde da violência física que compromete, né? Ontem a gente teve um caso gravíssimo, né? Onde uma criança de 1 ano de idade ficou completamente, a mãe teve que ser detida, né? Um certo desequilíbrio. Então, violência física, a violência sexual,
o abandono. O abandono hoje em dia, muitos pais ou mães solos, né, que enveredam na questão da dependência química e abandonam seus filhos. Então, na questão do abandono, do incapaz, como a gente chama, né, crianças e adolescentes, incapacidade de se manter, né, de se autossustentar. Então, eles precisam dessa casa de acolhimento, né, uma política voltada especificamente para atender essas necessidades. Quantas tem aqui no Piauí? Nós temos o seguinte, o Estado está com 3 casas de acolhimento para crianças e adolescentes. Em municípios como Parnaíba e Piripiri, cada um tem uma casa de acolhimento. Temos também as instituições que são mantidas pelas organizações da sociedade civil, que muito colaboram com o trabalho que o Estado realiza, né? Então, aqui nós temos uma em Campo Maior, que é a Casa Girassol, e aqui em Teresina, a gente tem mais 3 casas, a Savina Petrilha, a Dom Barreto, a Brazilian Kids Care. Temos também o CRIA, né, que é um centro de reintegração e incentivo à adoção, né, que ele trabalha muito com famílias acolhedoras, que é uma outra modalidade de acolhimento, né, bem proveitosa para criança e para adolescente. Me fala aí, o CRIA, ele incentiva a adoção, mas os outros abrigos também? Também. Também, né? Também. É porque, assim, as crianças e adolescentes que são acolhidos, estão em situação de acolhimento, nem todos estão disponíveis para adoção. Isso. Para eles estarem disponíveis à adoção, o juiz tem que fazer a destituição do poder da família, né? Então, quando há destituição do poder da família, tanto as casas quanto o CRIA, né, já se encarregam de fazer esse trabalho, né, de incentivo, mas, acima de tudo, o juizado, através do Cadastro Nacional de Adoção, ele faz a fila andar, né? Então, é algo que é automático. No entanto, qual é o nosso papel na casa de acolhimento e no CRIA também? Incentivar os casais interessados a se inscreverem no Cadastro Nacional, porque eles precisam estar lá, né, compor essa fila para poder ser alcançado, né? Assim que a criança ou adolescente estiver disponível para adoção, eles serão acessados. Eu perdi minha mãe. Ela foi assassinada. Meu pai está preso. Eu perdi os meus pais para a Covid. Nós somos órfãos. Pesquisa do Instituto Maria da Penha mostra que, em média, para cada episódio de violência doméstica que resulta em morte de uma mulher, deixa 2 órfãos. O que eu costumo dizer é que ao assassinato de mulheres sempre vai ocorrer de forma aritmética, uma e mais uma. Mas a produção de órfãos, ele sempre será geométrico. Então, se eu tenho 5 mulheres assassinadas de segunda a sexta, numa determinada região, eu posso ter 6, 7, 8, 10, 9... Eu nunca tenho 5 órfãos. Eu estou falando de mulheres mães. Continue com a gente. Daqui a pouquinho a gente volta.